Bom, pessoal, então vamos aí à nossa última questão. Ela não só vai encerrar essa semana, como também vai encerrar o PET volume 4, ok? Então, outra questão do Enem. Está dizendo o seguinte: para incentivar a reciclagem e evitar o lixo espalhado durante as festas de final de ano, a prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteio de prêmios. Para participar do sorteio, era necessário entregar 5 latinhas de alumínio ou 3 garrafas de vidro vazias para ter direito a um cupom. Um grupo de estudantes de uma escola trocou suas latinhas e garrafas de vidro e, com isso, adquiriram 10 cupons. Outro grupo trocou o triplo das garrafas e a mesma quantidade de latinhas do primeiro grupo, conseguindo 20 cupons. Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou? Certo? Então, você vai ver que esse problema aqui a gente consegue caracterizar ele por um sistema, certo? E através desse sistema a gente vai ter que através desse sistema a gente vai conseguir encontrar a resposta desse problema, que é determinar quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, ou seja, necessariamente nessa ordem, o segundo grupo trocou. Tá? Então, pessoal, eu vou utilizar uma legendinha aqui que a gente vai utilizar nas incógnitas desse sistema, ou seja, nos valores que a gente quer determinar desse sistema, certo? Estou chamando de L1 a quantidade de latinhas que o grupo 1 trocou para obter seus cupons, certo? Estou chamando de G1 a quantidade de garrafas que o grupo 1 trocou para obter seus cupons também, parte dos seus cupons. Estou representando por L2 o número de latinhas que o grupo 2 trocou para obter parte dos seus cupons. Da mesma forma, estou utilizando G2 para representar o número, ou seja, a quantidade de garrafas que o grupo 2 trocou para obter parte aí dos seus cupons. Ok? Então, o que pede para a gente? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o sistema e depois eu vou colocar aqui a questão para vocês. Tá, ok? Então, você vai ver que a primeira equação desse meu sistema pode ser representada dessa forma aqui. Por que pode ser representada dessa forma? Porque a gente tem o seguinte, pessoal, que o grupo 1 de estudantes de uma escola trocou suas latinhas e suas garrafas de vidro e conseguiu o quê? 10 cupons. Então, tem aqui esses 10 cupons, que ele é igual a quanto? A L1 dividido por 5 mais G1 dividido por 3. Por que isso? Pessoal, isso daqui representa a quantidade de cupons que foram trocados pela quantidade de latinhas que o grupo 1 trocou. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que a cada 5 latinhas você consegue um cupom. Então, como é que a gente determina essa quantidade de cupons que foram obtidas pelo número de latinhas? Você vai pegar a quantidade total de latinhas e vai dividir por 5. Porque quando você divide por 5, você vai estar exatamente determinando a quantidade de cupons que foram obtidas pelo número de latinhas. Certo? Isso daqui é a mesma coisa, pessoal, só que em relação às garrafas. Essa daqui representa a quantidade de cupons que foram obtidas pela troca de garrafas do grupo 1. Certo? Como é que você determina isso? O que a gente sabe? A gente sabe que para ganhar um cupom você precisa de 3 garrafas. Ou seja, então você vai pegar a quantidade de garrafas trocadas obtidas pelo grupo 1 e dividir por 3. Com isso você vai conseguir então a quantidade de cupons trocados por garrafas. Porque a cada 3 garrafas você ganha um cupom. Certo? Então vejam que desses 10 cupons, como é que a gente determina ele? Você vai pegar a quantidade de cupons obtidos pelas latinhas, mais a quantidade de cupons obtidos pelas garrafas, para você obter esses 10 cupons. Pessoal, mesma coisa, mesmo raciocínio para o grupo 2. Certo? A gente soube que o grupo 2, o outro grupo, ele conseguiu o quê? 20 cupons. Como é que a gente vai determinar esses 20 cupons? Como é que a gente compõe esses 20 cupons? Vai ser a quantidade de cupons obtidos pelo número de latinhas que o grupo 2 trocou, mais a quantidade de cupons obtidas pela troca de garrafas que o grupo 2 conseguiu. Mas como é que a gente faz isso? Bom, para a gente obter a quantidade de cupons obtidos por latinhas do grupo 2, a gente tem que fazer o quê? Se eu sei que a cada 5 latinhas você obtém um cupom, basta pegar a quantidade total de latinhas do grupo 2 e dividir por 5 para você saber quantos cupons essa quantidade de latinhas proporcionou ao grupo 2. Certo? Bom, mesma coisa, mesmo raciocínio para número de garrafas do grupo 2.
Como é que a gente determina a quantidade de cupons que foram obtidas por essa quantidade aqui de garrafas que foram obtidas pelo grupo 2? Você vai pegar a quantidade, se você sabe que a cada 3 garrafas você obtém um cupom, você vai pegar essa quantidade aqui, que é a quantidade total de latinhas obtida pelo grupo 2, e dividir por 3 para ver a quantidade de cupons que você conseguiu a partir dessa quantidade de garrafas, certo? Então, você somando essas duas quantidades, a quantidade de cupons obtidas pelas latinhas, mais a quantidade de cupons obtidas pelas garrafas, você chega aí nos 20 cupons do segundo grupo, certo? E quais foram as outras informações que o exercício nos deu? Nos deu o seguinte, que o outro grupo, que é o grupo 2, trocou o triplo de garrafas do grupo 1, certo? Do primeiro grupo. Ou seja, a quantidade de latinhas do segundo grupo é o triplo da quantidade de latinhas do primeiro grupo. Então, G2 é o triplo de G1, 3 vezes G1, certo? E qual que é a outra informação que a gente sabe? Que o segundo grupo trocou a mesma quantia de latinha, do primeiro grupo. Então, quer dizer que L2 é exatamente igual a L1. A quantidade de latinhas do segundo grupo é igual à quantidade de latinhas do primeiro. Tá? Pessoal, então com isso a gente pegou todas as informações desse meu problema e montou o nosso sisteminha aí. Só que o que está perguntando para a gente? Está perguntando quantas garrafas e quantas latinhas, respectivamente, ou seja, necessariamente nessa ordem, o segundo grupo trocou. Então, a gente quer determinar então quem que é G2 e quem que é L2, certo? Respectivamente, necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, olha o que eu vou fazer aqui, ó, daqui para cá. Estou dizendo o seguinte para vocês, que eu estou pegando aqui essas relações do número de latinhas do grupo 2 com o grupo 1, número de latinhas do grupo 2 com o número 1, e estou fazendo essa substituição na segunda equação, certo? Quando eu faço isso, olha o que eu obtenho. Pessoal, se L2 é igual a L1, no lugar desse L2 aqui, que é o mesmo que L1, vou substituir por L1, tá? Então, no lugar desse L2, como L2 é igual a L1, no lugar dele eu vou colocar L1. Porque não vai alterar a minha igualdade, porque é a mesma coisa. Tanto faz eu escrever L2 como L1, por ser o mesmo valor. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui no lugar desse G2? No lugar desse G2 aqui, eu vou substituir por quê? Por 3G1. Porque eu sei que a quantidade de latinhas do grupo 2 é o triplo de G1. Então, tanto faz eu escrever G2 como 3G1, porque é a mesma quantia. Certo? É a mesma coisa. Então, foi isso que eu fiz daqui para cá. E a gente obteve esse sistema aqui. Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer. Pessoal, eu não quero trabalhar com essas equações aqui, ó, que estão com alguns termos em frações. Pessoal, para mim eliminar essa... Porque trabalhar com fração dá trabalho e ocupa espaço. Eu não quero isso. Tá? Eu quero facilitar a minha vida. Pessoal, vejam que se tivesse apenas uma fração aqui, por exemplo, se não tivesse esse denominador aqui, 3, se tivesse apenas esse denominador 5 aqui. Para mim tirar apenas o denominador 5 aqui, esquecendo que esse tem aqui não existe, faz de conta que não existe, tá? Tem apenas esse valor aqui no denominador. Para mim tirar isso daqui, eu teria que multiplicar toda a minha equação por 5. Porque quando eu multiplico a minha equação por 5, eu obtenho 5L1 dividido por 5, e 5 dividido por 5 é 1, certo? Então, por isso eu consigo eliminar aí o denominador. Mas vejam que eu tenho esse denominador e esse. Pessoal, para mim eliminar os dois ao mesmo tempo, eu tenho que multiplicar a equação, toda a minha equação, pelo mínimo múltiplo comum desses dois números. E o mínimo múltiplo comum desses números, ou seja, o menor número natural, que é tanto múltiplo de 5 quanto de 3, é o número 15, certo? Bom, pessoal, como isso acontece nas duas equações, eu tenho 5 e 3 nos 5 e 3 nos denominadores das duas equações, eu vou multiplicar as duas equações por 15, para mim eliminar tanto 5 quanto 3 aqui do denominador. Tá? Então, olha o que acontece quando eu multiplico a primeira equação, que é essa daqui, quando eu pego a primeira, que é essa, e multiplico por 15. Então, vai ficar 15 vezes L1 dividido por 5. 15 vezes L1 dividido por 5 é 15L1 dividido por 5, certo? É 15L1 dividido por 5. E 15 dividido por 5 é 3. 3 que multiplica quanto? L1. Tá? Então, quando eu multiplico 15 vezes L1 dividido por 5, eu obtenho 3L1. Ok?
Pessoal, quando eu multiplico 15 vezes G1 dividido por 3, eu fico com 15G1 dividido por 3, e 15 dividido por 3 é 5. 5 que multiplica G1, certo? E 10 vezes 15 é 150, certo? Mesmo raciocínio eu utilizo aqui embaixo, pessoal. Ok? Então, eu estou pegando aqui essa equação e multiplicando por 15. L1 dividido por 5 vezes 15 é 15L1 dividido por 5, e 15 dividido por 5 dá 3, 3 que multiplica L1. Pessoal, aqui a gente tem 3G1 dividido por 3. Bom, eu posso simplificar esse 3 com o 3 de baixo, certo? 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes G1 é G1, e G1 vezes 15 é 15G1, certo? E 20 vezes 15 dá 300. Agora, pessoal, então eu estou chamando aí essa primeira equação de 1, e a de cima de 1 e a de baixo de 2, certo? Olha o que eu vou fazer, eu vou utilizar o sistema de adição para eliminar aí os termos de L1. Vejam que aqui, pessoal, tem 3L1 em cima e 3L1 de baixo. Para mim somar e eliminar esses termos, um deles tem que ser negativo. Para me transformar um deles negativo, eu vou multiplicar uma das equações por menos 1. Eu escolhi a número 1 para multiplicar por menos 1, pessoal, porque esse termo aqui ó, é menor do que esse. E quando eu for somar, o resultado, se esse é menor do que esse, e esse aqui é o termo negativo, o final vai ficar positivo. Ou seja, estou evitando aí, no final, de eu multiplicar a equação por menos 1. Certo? Adicionar uma operação a mais aí, ok? Então, pessoal, eu vou escolher a primeira, certo? Para multiplicar ela por menos 1. Olha o que acontece quando eu pego a primeira, que é essa daqui, e multiplico por menos 1. Vejam que se todos os termos dessa minha equação é positivo, quando eu multiplico por menos 1, perdão, se todos os termos dessa minha primeira equação ele é positivo, quando eu multiplico ele por menos 1, todos vão ficar negativos. Então, vai ficar menos 3L1, menos 5G1, que é igual a menos 150. Então, quando você multiplica a primeira equação, onde todos os termos são positivos, por menos 1, todos vão ficar negativos. Vejam que quando eu somo agora essas duas equações, pessoal, eu consigo eliminar os termos que tem L1. 3L1 menos 3L1 dá 0. Pessoal, 15G1 menos 5G1 fica 10G1. Lembra que eu disse para vocês que eu queria que isso daqui ficasse positivo? Então, por isso que eu multipliquei a primeira equação por menos 1 e não a segunda. Se eu tivesse multiplicado a menos 1, ficaria aqui em cima 5 positivo e aqui menos 15. Eu ficaria aqui embaixo aqui com menos 10G1. E eu teria que multiplicar aqui por menos 1. Tá? Então, por isso que eu não fiz isso. Então, eu tenho 15G1 menos 5G1, 10G1, que é igual a quanto? 300 menos 150 dá 150. Se eu quero encontrar o valor de G1, basta dividir os dois lados da igualdade por 10, certo? 10G1 dividido por 10 dá G1, certo? E 150 dividido por 10 é 15, certo? Então, G1 é igual a 15. Mas o que é G1 mesmo? G1 é a quantidade de garrafas que o grupo 1 trocou para pegar seus cupons, tá? Com essa informação, pessoal, essa informação que eu estou chamando de 3, eu posso substituir ela em qualquer uma dessas duas equações, em qualquer uma delas. Para quê? Para mim obter quem que é L1, porque essas equações elas estão em função de L1 e G1. Se eu sei quem que é G1, que é 15, eu consigo encontrar quem que é L1. Pessoal, eu escolhi a primeira porque elas têm os menores coeficientes. Se trabalhar com números, operações com números menores é mais fácil. Tá? Então, eu tenho 3L1 que soma 5 mais G1, que é igual a 150. 5 vezes G1, se eu sei que G1 vale 15, então é 5 que multiplica 15. Certo? 5 vezes 15 dá 75. Então, tenho 3L1 mais 75, que é igual a 150. Pessoal, vou pegar esse 75 e passar para o outro lado negativo. Então, fica 150 menos 75. 150 menos 75 é 75. E se eu quero determinar quem que é L1, uma forma de fazer isso é dividir os dois lados da igualdade por 3. Então, fica L1 é igual a 25. 75 dividido por 3 é 25. Só que essa é a resposta da minha questão? Não, pessoal. Vejam que aqui ó, você obteve 15 e 25, certo? Que seria a alternativa C aí. Só que esse daqui, pessoal, é o quê? A quantidade de garrafas e de latinhas do grupo 1. Mas me pediu de quem? Do 2. E eu vou utilizar essas relações aqui para me determinar. Se eu sei que a quantidade de garrafas do grupo 2 foi o triplo do número 1, então é 3 que multiplica quanto? Que multiplica 15. 3 vezes 15 é 45. E se eu sei que L2 é igual a L1 e eu sei que L1 é 25, então L2 também é igual a 25. Então, a quantidade de garrafas que o grupo 2 trocou foi 45 e a quantidade de latinhas que o grupo 2 trocou foi 25. Alternativa